Oi gente, boa noite, tudo bem? Vou falar um pouco aqui para vocês sobre os hexápodes, certo? Os hexápodes que compartilham diversas características comuns, né? Um plano corpóreo distinto, constituído por cabeça, tórax e abdômen, três pares de pernas torácicas, um par de antenas e três conjuntos de peças bucais, sendo essas peças bucais as mandíbulas, as maxilares e os lábios. O seu sistema de trocas gasosas ele é composto por traqueias, espiráculos e túbulos, com um par de pernas locomotoras em cada um dos segmentos. Beleza? Essa é uma das sinapomorfias exclusivas dos hexápodes. E eu vou falar um pouco também para vocês, né, sobre os entognatas, né, que é a classe dos artrópodes que são ametabólicos. Ou seja, eles possuem um conjunto de insetos, né, que formam os hexápodes, só que esses insetos eles não possuem asas. E por isso, né, eles não são considerados insetos. Sobre os entognatas, né, eu acho que é assim que se pronuncia. Vá me perdoando se não for. Esses pequenos artrópodes, né, eles são primitivamente aptérios, ou seja, sem asas, ao contrário de outras ordens, né, de insetos que perderam suas asas de maneira secundária, ou seja, eles derivaram as suas asas dos seus antepassados. O nome desse grupo ele advém da sua estrutura bucal, cujas peças ficam envolvidas numa bolsa situada na cabeça. Vocês vão ver que os dois próximos grupos, né, digamos assim, que eu vou falar, vão ter essa característica simultânea, né, que a peça bucal ela é justamente no interior da cabeça. Sobre outras diferenças em relação aos outros insetos comuns, né, cada segmento das antenas ele é provido de musculatura, diferente dos insetos comuns, onde apenas os dois segmentos basais eles possuem essa musculatura. Olha as principais sinapomorfias dos entognatas, né? Eu acho que é assim que se pronuncia de novo. A própria entognatia, e a redução de várias estruturas, incluindo os túbulos de Malpighi, eu acho que é assim que se pronuncia também, Malpighi, certo? E os olhos compostos. Bom, gente, eu vou continuar aqui a apresentação, certo? Vou falar um pouco para vocês sobre o animal Protura, certo? Ele que é um animal bem pequeno, mede cerca de 0,5 a 1,5 milímetros. A maioria deles são esbranquiçados, certo? Eu vou deixar aqui uma foto logo acima do vídeo, que é para vocês terem uma noção do animal que eu estou falando, certo? A sua cabeça é mais ou menos cônica, providas de peças bucais do tipo sugadores. Essas peças bucais, né, são enfiadas na cabeça, certo? Chamados de entognatos. Não apresentam olhos, asas ou antenas. O primeiro par de pernas é maior que os demais e esse primeiro par de pernas ele é sensorial, do Protura. Funciona como uma antena, certo? Eles sofrem 3 mudas quando saem do ovo, apresentam 3 segmentos abdominais e após cada muda um segmento é acrescentado, totalizando 12 segmentos abdominais, certo? É chamado anamorfose. Eles vivem geralmente em solos úmidos, folhas mortas ou sob os troncos e alimentam-se da matéria em decomposição, certo? Valeu, pessoal. Gente, eu vou falar aqui um pouco para vocês agora do Diplura, certo? Ele é um pouco maior do que o outro que eu havia falado anteriormente. Esse daqui ele já mede de 2 a 5 milímetros, ou seja, ele é um pouco maior do que aquele, né? E existe também espécies, né, que pode chegar até 50 milímetros desse pequeno animal. Seu nome é derivado, né, do grego, que significa duas caudas, né, 2 caudas ou 2 caudas. Sobre o habitat dele, né, onde eles vivem, eles podem viver em pequenas colônias, em lugares úmidos, florestas, por exemplo, né, sob as rochas, ou podem estar presentes mesmo em formigueiros.
Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a classe dos insetos, de alguns grupos, né, que compõem essa classe. Um dos grupos são os coleópteros. Esse é um dos grupos de insetos, um dos grupos mais diversos, né? E são formados por indivíduos tanto terrestres como alguns são encontrados em ambientes de água doce. Eles apresentam diversas cores, como também não vão apresentar aquele seco em forma de pinça. E acredita-se que existam mais de 300 mil espécies descritas e a maioria são herbívoros. E a gente sabe que tem várias curiosidades sobre esses animais, já que são diversos, né? Como o besouro rinoceronte, o besouro as joaninhas, né? Que são bem diversas. E tem uma grande diversidade e apresentam muitas curiosidades. Outra classe também são os himenópteras. Os himenópteras vêm de hímero, que significa membranas, e ptera, que significa asas, né? Asas membranosas. Pode-se dizer assim. É um grupo também bem grande, bastante variado, e apresentam cerca de 110 mil espécies. Tem seu aparelho bucal mastigador, mas em alguns grupos pode ser modificado para sugador. E eles também, os seus pares, né, de asas são transparentes e membranosos. Daí o nome, né? E possuem um abdômen perpendiculado, né, que é bastante móvel. E tem um desenvolvimento holometábulo, que é um desenvolvimento completo, assim como os coleópteros. Bom, outro grupo também que é bastante conhecido, né, é o grupo dos dípteras. É um grupo conhecido pois ele agrupa organismos como as moscas, pernilongos, mutucas e alguns borrachudos. Tem cerca de 90 mil espécies descritas e ele apresenta indivíduos que possuem olhos altamente desenvolvidos e compostos, olhos que podem enxergar cerca de 360 graus, tem uma visão de 360 graus, e esses indivíduos também vão possuir um aparelho bucal bem variado, em questão de pode ser sugador ou até mesmo esponjoso, no qual, quando eles vão se alimentar, eles primeiro vão expelir um certo líquido estomacal no alimento para ir digerindo ele, para assim eles conseguirem se alimentar, já que eles não possuem boca, mandíbulas, algo desse tipo. O seu aparelho mastigador, ele ou suga, né? Ou ele vai ser mais esponjoso, né? Vai ajudar nessa absorção do alimento. E o seu desenvolvimento, ele é holometábulo, que é aquele desenvolvimento completo. E a questão das suas asas, como o nome já diz, díptera, quer dizer duas asas, díptera de asas, duas asas, no qual essas asas, as anteriores vão ser normais, né, e as outras modificadas em autétese. Outro grupo também, né, que compõe o grupo dos insetos, é o grupo Homoptera, no qual homo quer dizer igual e ptera asas, né, asas iguais. Esses indivíduos, eles são compostos por organismos, por indivíduos como os percevejos, e eles apresentam um aparelho bucal sugador que sai da parte posterior da cabeça, e os seus pares de asas eles vão ser retrovertidos no formato de uma telha e possuem
membranas, né, ligeiramente espessadas. Já o desenvolvimento desses indivíduos, ele é do tipo paurometábolo, que é quase incompleto. Bom, outro grupo, né, compõe essa classe, né, dos insectos, é o grupo dos hemípteras, que é composto pelas baratas d'água, pelo barbeiro, entre outros indivíduos bastante conhecidos. Bom, eles apresentam cerca de 23 mil espécies, né, conhecidas. Vão ter um aparelho bucal picador-sugador, no qual vai ser encontrado na região anterior da cabeça, e as suas asas, né, as suas asas anteriores vão ser do tipo hemiélitro. Na parte apical é mais membranosa e já na parte mais basal ela é mais espessada. Já a sua alimentação, né, sua dieta, pode ser tanto vegetal como animal. No caso do barbeiro, né, que se alimenta de sangue, né, mas a maioria é classificada como herbívoro e são, né, bastante estudados pela questão de serem vetores, né, de doenças. Uma curiosidade, né, sobre as baratas d'água é que já foram observados esses indivíduos com cerca de 10 centímetros ou mais, se alimentando de peixes e tartarugas, animais que têm um porte bem... Alguns, né, têm um porte bem maior que eles. Outro grupo também são os ortópteras, que é outro grupo bem conhecido, não por esse nome, né, mas pelos organismos que ele agrupa, como os gafanhotos, que são insetos bastante grandes, né, cerca de 20 mil espécies, e eles apresentam um pronoto. Esse pronoto que seria uma cutícula quitinosa, né, que se apresenta ali tanto na região da cabeça como do tórax daquele animal. Já a questão das suas asas anteriores, elas são em tergímina, e as suas patas posteriores, elas são saltatórias. E vão apresentar também a questão da estridulação, que é aquele movimento, né, com as patas posteriores, na qual eles fazem barulhos, como o canto das cigarras, por exemplo. E a maioria ela é herbívora, e o seu desenvolvimento ele é do tipo paurometábolo. Bom, outro grupo, né, bem conhecido vão ser os odonatas, que é o grupo das libélulas, que apesar de parecerem né, bichinhos bem fofinhos, são um dos predadores mais vorazes, né? E eles vão apresentar cerca de 4,8 mil espécies, e o seu nome vem de odus, que significa dente, e gnatas, que significam maxilas, ou seja, maxilas grandes, dentes fortes e robustos. Esses indivíduos, eles possuem asas com centenas de nervuras, né, o que garante a eles uma grande velocidade. São dos animais mais velozes, e eles possuem pequenas antenas, e o seu abdômen ele vai ser longo e fino, e vão apresentar um desenvolvimento do tipo paurometábolo. Outro grupo também são os blatárias, que também é bem conhecido, os indivíduos desse grupo, que são as baratas. Esses indivíduos, eles possuem cerca de 3,5 mil espécies, né, conhecidas, e
São insetos do tipo corredores, porque eles pouco se vê, né, as baratas voando, é mais na, na época reprodutiva. E eles são do tipo onívoros e também são noturnos, né? Hábitos noturnos. E eles vão se alimentar de madeira. Daí vem uma simbiose com alguns zooflagelados, né? Que vão poder degradar essa celulose da madeira para que ela possa ser ingerida, né? Outra questão também vai ser o seu aparelho bucal, que vai ser do tipo mastigador, já que ele vai se alimentar de madeira, né? Precisa de um aparelho bucal bem resistente. E as suas asas, né, anteriores, elas vão também ser em forma de tegímina, que vai ser essa questão da proteção, que vão ser bem mais rígidas, né? E o seu desenvolvimento é do tipo parometábulo também. Bom, algumas curiosidades, né, sobre as baratas é que elas são animais bem resistentes, podem passar cerca de 45 dias sem comer, sem se alimentar, e mais de 15 sem beber. Eu também li uma matéria sobre moléculas, né, que são encontradas no cérebro das baratas, que podem ser tóxicas e podem ser usadas principalmente contra bactérias, como, por exemplo, a Escherichia coli. Bom, outro grupo também que faz parte dos insectos é o grupo dos Exópteras, que são indivíduos que, por apresentarem características bem semelhantes aos dos Blataras, né, das baratas, esse grupo Isóptera ele deixa de existir e eles vão ser classificados junto com as baratas no grupo Blatária. Outro grupo também são os Tisanópteras, que são indivíduos bem pequenos, que medem cerca de 0,5 a 5 milímetros, cerca de 3,1 mil espécies, e são animais bem mais escuros, e tem o seu aparelho bucal do tipo sugador e tem asas bem membranosas, né, franjadas. E seu desenvolvimento é do tipo parometábulo. Outro grupo também são os plasmatódia, nos quais são os mais conhecidos como bicho-pau, e tem cerca de 2,5 mil espécies. Seu aparelho bucal ele é do tipo mastigador, são animais bem que tem o aspecto de um graveto mesmo, que vai servir bastante para a questão da camuflagem, né? Insetos bem inofensivos. E tem patas ambulatórias, uma cabeça pequena, antenas secos unissegmentadas e tem um desenvolvimento do tipo parometábulo também. Outro grupo também são os Neuropteras, que neuro vem de nervura e ptero de asas, né? Possuem asas bem nervadas, se assemelham bastante a outro grupo, e eles têm cerca de 4,6 mil espécies, né, descritas. Tem um aparelho bucal mastigador, as asas, como eu já disse, né, a questão das nervuras, as asas são bem membranosas e tem um abdômen cilíndrico e as antenas geralmente são compridas e o seu desenvolvimento ele é holometábulo e eles vão se alimentar principalmente de detritos, né? Oi, gente, meu nome é Eliane e eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre os lepidópteros. Bom, os lepidópteros, eles são uma ordem de insetos
que inclui as borboletas e as mariposas. É a segunda maior diversidade de insetos do planeta e justamente por isso eles são encontrados em várias regiões, em quase todas as regiões do planeta. Principalmente em regiões tropicais. Nas regiões tropicais é onde a gente vai mais encontrar as mariposas e as borboletas. E, bom, eles são indivíduos muito importantes para os ecossistemas do nosso planeta, porque os adultos, eles são agentes polinizadores e eles, sendo agentes polinizadores, eles ajudam com o equilíbrio dinâmico do nosso ecossistema. Então, por isso que eles são agentes tão importantes dentro da natureza. Eles vão estar realizando uma metamorfose completa. Eles têm 4 estágios, que é o de ovo, larva, pupa e imago. Tanto o estágio de larva como o de pupa tem nomes respectivos, que são chamados de lagarta e crisálida. Na maioria das vezes, eles vão apresentar dimorfismo sexual, né, que é aquela característica que vai diferenciar o macho e a fêmea um do outro. E eles vão ser divididos, o seu corpo vai ser dividido em 3 tagmas: cabeça, tórax e abdômen. Eles vão ter 6 pernas articuladas e, né, na terminação dessas pernas articuladas, nesses seus pares de pernas articuladas, eles vão ter garras. Eles vão ter 2 olhos compostos e 4 asas relativamente grandes. Bom, gente, eu fiz uma representação bem simples de uma borboleta para vocês. O material que eu usei foi cartolina e fiz uns desenhos e pintei o corpo da borboleta. Bom, como eu falei para vocês, os leptópteros, eles são as borboletas e as mariposas. Uma forma da gente conseguir diferenciar no meio ambiente essas borboletas e essas mariposas são a forma como eles pousam. A borboleta, ela vai pousar assim, dessa forma. Ela vai pousar e ela vai ficar com as asas nesse sentido. Já a mariposa, ela vai pousar e vai ficar com as asas nesse sentido aqui. Então, é uma forma de diferenciar, né? A forma como eles vão pousar no meio ambiente. E sobre as estruturas da borboleta, como eu falei, ela tem 6 pares de patas, né? 6 patas articuladas e no final dessas patas a gente vai ter garras. Elas têm um espirotromba, que vai ser uma probóscide de sucção, que vai ajudar, né, na sua alimentação. E essas antenas que vão ser 2 antenas, que vai servir para dar um sentido de navegação. E vai ajudar na hora do pouso, né? Ter mais ideia de espaço e de sentido para que ela pouse e navegue no meio ambiente de uma forma mais fácil. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre outras ordens. Eu vou falar agora sobre a ordem Dermaptera, que são conhecidas como lacrainhas. As suas asas, elas são grossas e coriáceas. E elas são predominantes em regiões mais quentes mesmo. E elas têm hábitos noturnos. Durante o dia, elas costumam mais se esconder, ficar mais reclusas em lugares mais escuros. E à noite, elas saem para poder se alimentar, para poder ficar aí no meio ambiente. E elas têm um histórico de cuidado maternal muito grande. Outra ordem que eu vou falar para vocês é a ordem Ctinossura. Bom, é uma ordem daqueles insetinhos chamados de traças de livro, que a gente tem muito em casa, aparece muito na nossa casa, né? Traça domiciliar, que as pessoas chamam. E eles vão se alimentar de papel e também de roupas, né? De roupas, mas que tem um tecido natural. O tecido mais natural é o tipo de tecido que eles se alimentam. Eles têm ocelos ausentes e óleos compostos presentes na sua estrutura corporal. E o seu corpo, ele vai ser coberto por escamas.